Eu acho que você tem muito pessoal da área de administração hoje assumindo as funções de marketing, né? E essa é uma vivência grande que a gente tem, que as pessoas não sabem utilizar a comunicação, a assessoria como ferramenta, né? Agora, essa é uma realidade que eu acho que a tendência agora é de que os profissionais de comunicação venham do jornalismo ou venham da área de RP, tá? Porque na época, papai, na época do Rabino, a assessoria era segundo, não, é verdade, né? Não, naquela época, o jornalismo que ia fazer o corporativo era visto de uma maneira não tão qualificada, né? Eu acho que isso está mudando. Então, talvez essa realidade de os executivos estarem no comando hoje não serem jornalistas é um pouco ligada a esse passado, né? Agora, a impressão que eu tenho é de que isso está mudando. Uma realidade que a gente vê hoje nas empresas é o seguinte: muitos gerentes, muitos diretores de marketing ainda não sabem utilizar a ferramenta de relações públicas. Elas ainda estão focadas em produto, e isso é uma tendência que eu acho que vai mudar aos poucos. Estou certo, Rabino? Estou perguntando, estou certo? Não era assim que era ano passado? Eu gostei que você fala assim, naquele tempo do Rabino, parece que eu estou no deserto com um cajado na mão. Porque na nossa época não tem mais guerra, né? Bom, agora aproveitando então uma pergunta para o Rabinovich, da Juliana Carvalho. Pagar por informação não é um problema que agrava a situação do jornal impresso, tendo em vista o acesso gratuito que a internet proporciona? Pagar por informação significa comprar o jornal? Ou... Isso. A verdade é que, quando o Wall Street Journal, recentemente, se fechou para conteúdo pago, ele perdeu bastante audiência. Quando ele era conteúdo aberto, ele era muito popular. Mas o fim de todos os jornais parece ser o de conteúdo pago. Ano que vem, o New York Times começa a cobrar. Quando ele cobrava, eu pagava, porque ele é um jornal que me preenchia. Depois ele descobriu que era um erro cobrar, que a internet era um território livre, e abriu a porteira. Eu continuei com ele. Agora, ele anunciou que passa a cobrar, e também por causa do iPad. O iPad é uma nova plataforma, e quem está nela certamente cobrará o acesso. Eu, quando ouvi a pergunta, eu imaginei que fosse uma outra coisa que muito ligada ao jornalismo, que é pagar pela informação. Houve um tempo que as revistas e jornais pagavam pelos famosos dossiês. Hoje não pagam mais. Obrigada, Rabino. Agora, eu vou juntar duas perguntas aqui do Herbert Diego para o Tamer. Como reconstruir a imagem do assessorado quando se tem uma mídia que profere sentenças? E a segunda é qual a importância da criatividade no papel do assessor no mercado cada vez mais competitivo? Repete a primeira pergunta que eu não entendi. Como reconstruir a imagem do assessorado quando se tem uma mídia que profere sentenças? É o caso do Bruno? Também você que fez a pergunta? Veja bem, essa é uma situação de linchamento público, né? Então, é muito complicado quando você tem... Em situações de crise, você tem... Eu costumo chamar crises do dia a dia, que são aquelas passageiras, né? Que aí você consegue reconstruir, né, a imagem dele num prazo menor, e linchamentos públicos. Então, a gente, no Brasil, infelizmente, está acostumado a transformar tudo em linchamento público, você lincha e depois você esquece, tá? Então, N casos políticos, aí, se a gente for ver, teve um momento de linchamento, né? E depois o esquecimento. Você pega o próprio caso Collor, que a gente estava falando aqui durante o treinamento, o Collor vai ser reeleito, né? E ele foi linchado publicamente. Então, é muito difícil você reconstruir a imagem só ao tempo, e você tem que ter um trabalho de reconstrução. Você tem algumas fundações, você pega a Odebrecht, por exemplo, ela criou a fundação para fazer um processo de restauração de marca.
Só que você não faz isso no curto prazo, você não faz um processo de reconstrução em um ano. Você tem todo um trabalho de reposicionamento da empresa. Tá? Quanto à segunda, é o assessor. A importância da criatividade no papel do assessor num mercado cada vez mais competitivo. 200% a importância. Porque se você não for criativo, os jornalistas recebem diariamente N pautas, N assuntos, e nós temos que fazer com que o nosso assunto seja destaque para ele. Né? Dando um exemplo para vocês, que é um exemplo pitoresco, engraçado e até divertido. Quando eu estava na Bolsa, recém-vindo da DPZ, o diretor falou assim, Tamer, a gente precisa de uma exposição nacional. E era a véspera do Carnaval. Eu ainda vinha, moleque, de uma agência de publicidade, e falei assim, eu tenho a solução. Vamos fazer um carnaval aqui na praça, botar umas mulatas seminuas, bateria da Vai-Vai, e acho que a gente vai conseguir chamar a atenção da mídia. É a criatividade. Não tinha nada a ver com a Bolsa, mas eu falei, não, esse vai ser o carnaval do mercado financeiro. No mercado financeiro, o carnaval começa aqui. E começava um dia antes do carnaval. Foi uma ideia que tinha um risco muito alto, porque, na época, o mercado financeiro até hoje é muito tradicional. Você imagina colocar uma bateria de escola de samba na Praça Antônio Prado, aqui do lado, né? Mas eu criei o fato, a gente conseguiu criar uma coisa inusitada. Tivemos cobertura de todas as mídias, tá? E a partir dali eu falei assim, já que deu certo esse ano, vamos repetir o ano que vem. E a gente foi fazendo, durante 14 anos, a abertura do Carnaval de São Paulo na Antônio Prado. Então, começou com uma escola Vai-Vai, e depois de 14 anos iam todas as escolas, era praticamente a abertura oficial. Então, é a questão da criatividade. Só que o problema é o seguinte, será que toda ação criativa tem risco? Tá? E você vai ter que assumir o risco. Tá? Se der errado, né? Mas acho que é fundamental a gente ser criativo, a gente entender o negócio do cliente e entender a cabeça do jornalista. Tá? É um erro muito comum, as pessoas vão soltar o release. Você pega o mesmo release e você manda para 300 jornalistas. Porque é muito fácil hoje na internet, você compra lá o Comunique-se, né, ou o Maxpress, prepara aquela lista de jornalistas e manda o mesmo release para todo mundo com o mesmo enfoque. Está errado, você não vai conseguir retorno. Então você tem que ser criativo e tem que adequar. Então... Obrigada, Tamer. Uma pergunta para o Rabinovich. Como você vê hoje a liberdade de imprensa e a censura no jornalismo, principalmente em relação à censura ao jornal Estado de São Paulo? Bom, eu discordo que o Estado esteja sob censura, porque a censura de verdade no Estadão eu vivi. O tempo em que o Estado publicava Camões, ou então receitas de bolo no Jornal da Tarde, em todos os artigos que eram cortados pela censura militar. Hoje, o Estado está contra o seu próprio instinto. O Estado sempre foi muito ousado, criativo e valente. Né? Valente e ousado são quase a mesma coisa. O Estado se acomodou numa censura judicial sobre um caso específico e está tirando proveito dela todos os dias, contando, hoje são 300 dias, amanhã 341, 342. Isso, para mim, é uma desmoralização do jornal. O jornal que se preze tentaria driblar a censura. O que está proibido no Estadão, se estiver ainda proibido, eu passaria para um outro jornal publicar, dizendo que esse material foi proibido no Estadão. Está saindo desse jornal porque o Estadão faz questão que seja publicado. A informação é que conta, não a censura. O The Guardian sofreu o mesmo tipo de censura, que é uma liminar impedindo o jornal de dar determinado assunto. O que ele fez? Ele desovou todo o assunto em uma série de twitters. E o assunto, o que importava para ele era a divulgação, não era a censura que pode dar um certo prestígio. Eu não acho que censura prestigia. Eu acho que censura, quando assumida e quando tratada da maneira como o Estado tem tratado, esse jornal que
que foi muito agressivo com a censura que sofreu, e essa era, inegavelmente, uma censura, é ruim. O jornal está demonstrando uma falta de criatividade muito grande, incapacidade de passar para os leitores o que está sob censura. O que o filho do Sarney fez ou não fez e que no Estado está sob censura, a Folha já deu inúmeras vezes, porque ela não foi julgada, o mérito das informações não se estendeu à Folha. E a Folha pode dar tudo. Eu imagino o dia que sair a censura do Estado, o que ele vai publicar do caso? Mais nada. Então, eu acho que o jornal ganharia muito mais demonstrando sua antiga habilidade de enfrentar a censura do que acomodando-se a ela e tirando partido dela diariamente como se fosse propaganda do jornal. Obrigada. Uma pergunta agora para a Mirtes, da Elis Soares, da CE de Jundiaí. Já conheci pessoas que melhoraram depois do coaching e outras que ficaram totalmente perdidas. O que determina se esse processo de conhecimento será útil?